Aleluia! Que coisa boa! Estamos nós aqui com 268 dias de devocional, cumprindo aí, queridos, uma proposta que foi feita no ano de 2021, fazendo do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. Você lembra desse dilema? Pois é, nós estamos vindo aí nessa jornada com a meta de ler a Bíblia por inteiro, né? Nós não conseguimos finalizar no ano de 2021, mas nós estamos crendo firmemente que nesse ano de 2022 nós iremos conseguir. E olha a boa notícia, nós estamos hoje no livro já do profeta Zacarias, é um dos profetas menores do Antigo Testamento, penúltimo livro aí do Antigo Testamento. Então, ou seja, finalizando Zacarias, vai vir Malaquias, depois já vamos para o Novo Testamento. Olha que coisa boa. Então, claro, eu quero encorajar você a dois propósitos, tá bom? Se você, porventura, está vindo conosco aí nessa jornada, que você fique firme, porque daqui a pouquinho nós já iremos entrar no Novo Testamento, e lá tem muita palavra, queridos, muita palavra carregada de unção, revelação, para esse tempo que nós estamos vivendo, né, queridos? O Antigo Testamento, ele realmente aponta para todas as coisas que iriam se cumprir no Novo Testamento. Muita coisa já se cumpriu, outras estão se cumprindo nesse tempo que nós estamos vivendo. Então essa é a importância de nós recebermos e conhecermos a palavra de Deus. Sabe que antes de chegar aqui, enquanto eu meditava na palavra, o Senhor falava comigo a respeito disso, da importância de nós conhecermos a palavra, inclusive, queridos, no nosso chamado, para sabermos, né, para que nós fomos criados, queridos. Para que você nunca se fez essa pergunta, assim, algum dia da sua vida você ter se perguntado: pai, para que o Senhor me criou, né? Qual a minha finalidade, qual é o meu propósito nessa terra, né? Não é viver por viver. Queridos, eu queria te falar, você não está aqui para viver por viver e só simplesmente fazer aquilo que dá vontade na sua cabeça, sabe? Deus, ele tem um plano para sua vida. Deus, ele quando criou você, ele tinha um propósito, sabe? Nós percebemos isso também ao longo aqui da leitura da Bíblia, que o Senhor sempre vai falar isso aos profetas, né? Por exemplo, com Jeremias mesmo, o Senhor falou isso: olha só, eu te escolhi antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Então, ou seja, nós temos testificações, né? Não só com o profeta Jeremias, como vários outros textos aqui na Bíblia, o Senhor realmente falando que não foi nós quem o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. Então, queridos, cabe a nós realmente cumprir essa vontade perfeita de Deus para nós. Nós só somos felizes, completos, quando nós estamos aí vivendo aquilo que Deus nos criou para viver, para sermos, né? Então, como é que você vai descobrir? Lendo a palavra, meditando na palavra, ouvindo a palavra, sabe? Você vai, é como se fosse, pensa aí, é como se os seus olhos fossem tampados, entendeu? E na medida que você vai ouvindo a palavra, meditando na palavra, lendo a palavra, revelação vai chegando para você, luz vai iluminando o seu caminho, e aí você entende tudo que Deus tem para sua vida, sabe? Aí você vai correr velozmente, porque agora você já sabe para onde você precisa ir, e com toda certeza, né? Vai realmente, queridos, olha, a alegria do Senhor se torna nossa força quando nós estamos no caminho certo. E é isso que falta para muitas pessoas. Muitas pessoas se sentem tristes, né? Se sentem solitárias, porque elas não encontraram ainda o seu propósito nessa terra. Mas quando ela encontrar, quando você encontrar, olha, eu vou falar para vocês, eu já encontrei o meu propósito, então eu corro velozmente para ele. Mas é claro, durante a nossa caminhada, às vezes surgem situações. O que nós precisamos fazer? Meditar na palavra, ouvir a palavra, porque convicção chega ao nosso coração, queridos, e assim nós avançamos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tá bom? Então você que está chegando, seja muito bem-vindo, você que está pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Irmão Junei, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e todos vocês que estão conosco, tá bom? Olha, que você faça da palavra do Senhor realmente uma lâmpada, sabe? Uma luz que vai iluminando o seu caminho por onde você for, onde quer que você esteja. Essa luz sempre apontando para você o caminho que você deve perseguir. Vai ficar mais fácil, acredita em mim. Se você pega a palavra de Deus e aplica ela no seu dia a dia, vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve.
você vai avançar e melhor do que isso, vai ser proveitoso, né, a sua vida, né? A gente precisa ter esse sentido de vida proveitosa, de que a nossa vida realmente está valendo a pena, não é verdade? Então você vai descobrir isso quando você estiver realmente caminhando na palavra, naquilo que Deus determinou para mim, para a sua vida, para todos nós, tá bom? Então antes de chegarmos aqui naquele resumão de hoje aqui do livro de Zacarias, deixa eu fazer uma oração pela sua vida, tá bom? Você que pode, onde quer que você esteja agora, feche os seus olhos e vamos orar. Vamos orar? Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por estarmos vivos. Somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Pai, aqui no país onde vivemos, no Brasil. Aqui, Pai, não há impedimentos acerca da Tua palavra. Nós podemos professar nossa fé, nós podemos viver, Pai, e confessando essa palavra, lendo, meditando, indo aos cultos. Senhor, nós te agradecemos por isso, porque tem muitos irmãos, Pai, espalhados em todo o mundo que estão sofrendo opressões, pressões, Pai, e não podem fazer isso de maneira livre. Pai, nós te agradecemos por isso, te agradecemos por sua palavra, te agradecemos por Jesus, te agradecemos por tantos livramentos, te agradecemos pelo seu amor tão grande por nós, Pai. Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que o Senhor nos ajude para que nós possamos ver de acordo com a sua ótica, para que nós possamos enxergar o nosso irmão, o nosso próximo, Pai, com o mesmo amor que o Senhor nos ama. Pai, nós te pedimos que nós possamos cumprir nessa terra a sua vontade, porque sabemos que a sua vontade para nós é o propósito, é o teu sonho, é o teu projeto, e se nós estivermos nele, Pai, nós realmente encontraremos a verdadeira alegria, nós encontraremos a paz que vem do Senhor, nós encontraremos o sentido para a nossa vida. Pai, é o desejo do nosso coração que o teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém! Então, glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Recapitulando com você, nós estamos com 268 dias aí seguindo em propósito. Começamos em Gênesis, nós já estamos em Zacarias. Zacarias foi um dos profetas menores que está aqui no Antigo Testamento, já no finalzinho do Antigo Testamento, penúltimo livro. E nós estamos aqui hoje, dando continuidade. Já fizemos o primeiro devocional, que foi dos capítulos 1 ao 6, e agora nós vamos do capítulo 7 ao 11. E eu quero te contar bem resumidamente o que está acontecendo aqui no livro do profeta Zacarias, tá bom? Então, eu sempre dou os resumos do que está acontecendo, mas isso não vai isentar você de pegar sua Bíblia depois e ler e falar, nossa, foi isso mesmo que foi falado lá no devocional, e vai te dar mais entendimento. Você entende, queridos? O nosso propósito aqui, é para quando você pegar a sua Bíblia e você começar a ler, ficar mais claro para você entender tudo aquilo que está sendo falado ali naqueles capítulos, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Nós encerramos então no devocional anterior, como eu disse, falando acerca ali das visões. Lembra que o Senhor falava muito com Zacarias através das visões. Ok. E aí no capítulo 7, queridos, o que está acontecendo aqui? O Senhor então entregou mais uma mensagem ao profeta Zacarias, dizendo que o seguinte, um grupo havia ido ao templo de Jerusalém para buscar ajuda. E aí, queridos, com esse intuito, olha só, esse grupo, né, que foi enviado para lá, eles tinham o intuito de perguntar aos profetas, aos sacerdotes, né, se o Senhor, se Deus queria que eles continuassem chorando e jejuando ali, como eles já vinham fazendo ao longo dos anos. Sabe aquela questão da religiosidade, do sistema de vir repetindo coisas? Era o que eles estavam fazendo aqui. Então eles foram lá perguntar se durante a construção do templo em Jerusalém, se eles deveriam continuar com essa prática ou não. E olha só, no versículo 4, né, o profeta Zacarias então responde aqui para eles dizendo o seguinte, durante os 70 anos do cativeiro, porque eles ficaram presos, queridos, na Babilônia, lembra disso? Durante 70 anos. Então o Senhor está dizendo, durante 70 anos de cativeiro, vocês ficaram jejuando, orando, estavam mesmo deixando de lado. É uma pergunta que o Senhor fez a eles, sabe? Enquanto vocês jejuavam, estavam orando, vocês realmente estavam deixando de lado os seus pecados e se voltando para mim? Ou seja, o Senhor já estava dizendo, não, vocês não estavam fazendo isso. Era uma mera tradição, era uma mera religiosidade. Aí ele continuou dizendo, e mesmo agora, vocês não estão pensando em me agradar, vocês só estão pensando em satisfazer os seus próprios desejos. E aí, queridos, veio uma outra palavra do Senhor a Zacarias, e o Senhor disse assim,
Sejam honestos e corretos. Olha o que o Senhor falou. Sejam honestos e corretos. Não fiquem aceitando essas coisas desonrosas, desonestas, né? E sejam bondosos e saibam perdoar a todos. O que na verdade o Senhor estava esperando deles era isso. Não era que eles jejuassem e orassem de maneira hipócrita, né? Como se eles estivessem fazendo aquilo dali para apresentar uma devoção a Deus, mas não havia. Então o Senhor falou para eles, olha, o que eu quero que vocês façam é isso, que vocês sejam corretos, que vocês sejam bondosos, né? É isso que eu espero de vocês. Por quê? Porque os seus antepassados, eles não quiseram ouvir a minha mensagem. Foi o que o Senhor falou a eles, né? Os seus antepassados não quiseram ouvir. Eles se rebelaram, eles foram rebeldes e eles viraram as costas para o que ele estava falando para eles. Eles endureceram seus corações e enfim, eu os chamei, mas eles se recusaram a ouvir. E aí, queridos, aí finaliza então o capítulo 7, ele dizendo, então foi por isso que sobreveio a ira do Senhor sobre eles, porque houveram consequências, né, por causa da desobediência do povo aqui. Então no capítulo 7 está falando acerca disso. Ok, no capítulo 8, olha só, no capítulo 8 ele continuou dizendo assim, mais uma vez veio a palavra do Senhor então ao profeta Zacarias, e dessa parte, queridos, no capítulo 8, é como se fossem divididos em 4 pedaços, o capítulo 8. Tudo no capítulo 8. O que está dizendo? Vai falar acerca da restauração de Jerusalém, que iria acontecer. Então o Senhor está reforçando aqui para Zacarias o que iria acontecer. Vai também falar que Deus protege o seu povo dos seus inimigos. Vai falar também, queridos, o que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam fazer. E também vai falar sobre todo o povo, todas as nações, né, iriam conhecer Jerusalém. Nós vamos ver isso, ó, lá no versículo 22 do capítulo 8 vai dizer sobre isso. Olha só, o Senhor disse o seguinte... Sim, muita gente, até as nações mais poderosas, virão a Jerusalém para pedir a ajuda e a bênção do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ia ser algo tão grandioso que Deus iria fazer em Jerusalém, que as nações, inclusive as mais poderosas, né, da terra, iriam até eles querendo buscar a ajuda deles, querendo buscar a ajuda do Senhor dos Exércitos, que havia feito aquela restauração ali na cidade. Muito poderoso. Olha, capítulo 8 é maravilhoso. Dei aqui um super resumão para você do que está acontecendo aqui no capítulo 8, tá certo? Olha só. Uma coisa importante também que ele fala no capítulo 8, ele vai falar sobre o que eles deveriam ou não deveriam fazer. Lembra que eu falei para você? Então aqui ele está dizendo, ó, vocês precisam mudar. O que vocês precisam, na verdade, fazer é sempre falar a verdade. Ele está dizendo aqui, ó, no versículo 16. Julgar com honestidade e retidão nos tribunais, vocês devem viver em paz com todos e vocês não devem fazer planos que vá prejudicar outras pessoas. Vocês não devem jurar falsamente, porque o Senhor está dizendo, eu detesto essas coisas, né? Então, o alerta de Deus aqui para o povo era que eles largassem os maus caminhos e vivessem uma vida correta. E a vida correta foi essa aqui que o Senhor expressou para eles, tá bom? No capítulo 8. Capítulo 9. Capítulo 9 ele está dizendo o seguinte, nele inteiro, né? Vai falar acerca da destruição dos inimigos. Vozinha, um beijo. Ô tio Carlos, manda um beijo para ela também. Minha avó, mandando um beijo para ela, né, gente? Nesse tempo tão oportuno. Vamos lá. Capítulo 9, olha só, vai falar acerca da destruição dos povos inimigos aqui. Inclusive vai dizer, queridos, que o Senhor iria pisar os inimigos do povo dele, iria realmente colocá-los debaixo dos seus pés, porque o Senhor iria salvar o seu povo como um bom pastor que cuida das suas ovelhas. É isso que é expressado aqui no capítulo 9. E sabe uma coisa interessante também que tem aqui no capítulo 9? Vai falar acerca do novo rei de Jerusalém. Mas, queridos, esse novo rei já estava fazendo menção de Cristo, de Jesus, que seria o novo rei. Olha só como é que é bem interessante no versículo 9, o que ele está dizendo aqui, olha. Grite de felicidade, Jerusalém. Vejam todos, o seu rei está chegando. Ele é justo, ele é um vencedor humilde e vem montado num jumento. Olha só, fazendo menção de como Jesus realmente chegou. Você lembra como foi a chegada de Jesus
Jesus, a expectativa do povo era uma, mas observe que desde o Antigo Testamento já era feito menção de como ia ser a chegada do Messias, de como ia ser a chegada do novo rei. Aí ele está dizendo, ele vai vir montado num jumento, num jumentinho, viu? Filho de uma jumenta. E aí ele vai acabar com os carros de guerra. Ei, todos essas batalhas serão realmente destruídas. E ele trará paz, ele vai trazer paz para todo mundo. O seu reino irá de Mar-a-Mar, do rio Eufrates, até os confins da terra. Uau, é exatamente o que aconteceu quando Jesus chegou. E essa é a meta, né, queridos? Que realmente essa palavra chegue até os confins da terra. Amém? Então, olha só. Foi isso aqui que finalizamos, então, o capítulo 9. Vamos para o 10 e para o 11 e a gente já vai finalizar o nosso devocional de hoje, tá bom? Capítulo 10. Deus, então, está prometendo aqui salvar o seu povo, né? No versículo 3, olha que interessante que está dizendo. O Senhor está dizendo, eu cheguei para ajudar o meu rebanho, o povo de Judá, e farei dele um povo forte e orgulhoso, como um corajoso cavalo na batalha, ele está dizendo. E ele continuou falando, olha, do meio dele surgirá a pedra de esquina. Você sabe quem é a pedra de esquina? Pois é Jesus também, está mencionando aqui no capítulo 10. E aí ele diz, a estaca que firma a tenda da esperança, o arco que vence as batalhas e os governantes. E ele continuou, olha, eu os restabelecerei porque os amo. Aqui dizendo acerca de Judá, tá bom? E ele diz, os seus corações se alegrarão no Senhor. Eles serão novamente tão numerosos quanto antes. Embora eu os tenha espalhado entre as nações, eu os trarei de volta do Egito e da Síria. Eles atravessarão ao mar com segurança, porque eu vou segurar as ondas. Que isso, hein, gente? Que maravilhoso! E ele finaliza dizendo, eu fortalecerei o meu povo com o meu poder e andarão em meu nome. Capítulo 10. E capítulo 11, para finalizar hoje o nosso devocional, ele conclui dizendo o seguinte, só para você entender até aqui. No capítulo 11, o Senhor então vai mandar Zacarias, queridos, aqui, ele se torna pastor, só para você entender, ele se torna um pastor de rebanho ali. Por quê? Porque os próprios pastores que estavam ali naquela época, queridos, não estavam tendo piedade do rebanho. Então, eles estavam realmente assim, apenas mais com interesse financeiro do que com interesse em cuidar dessas ovelhas. E aí no versículo 7 nós vamos ver o Senhor mandando então Zacarias se tornar um pastor. Ele se torna um pastor dos rebanhos aqui, de acordo com o que está dizendo o capítulo 11, e ele toma 2 varas em sua mão. Nessas 2 varas, uma vara vai se chamar graça e uma vara vai se chamar união. É exatamente assim que está na tradução versão viva, tá bom? E aí, queridos, a palavra vai dizer que ele começou a pastorear esse rebanho, mas em um mês ele tirou os 3 pastores que cuidavam desse rebanho, e em um mês também, queridos, ele já abriu mão desse rebanho, sabe? Ele disse o seguinte, eu já não serei mais pastor desse rebanho, pegou a vara da graça, queridos, partiu ao meio, é o que diz a palavra aqui, e a todos que estavam assistindo, a tudo aquilo ali que ele estava falando, ele falou o seguinte, olha, se vocês acharem justo, paguem o meu salário. Se vocês também não quiserem pagar, tudo bem, não paguem. E, queridos, que interessante. Aqui no capítulo 11 vai falar que então eles pagaram 30 moedas de prata para ele que pastoreou. E você lembra que Judas, quando traiu Jesus, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Pois é. Então, por isso que eu sempre incentivo e encorajo você. Tudo na Bíblia realmente tem uma conexão e faz um sentido. Porque isso aqui está no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus. E nós sempre estamos falando aqui da importância de conhecer a palavra. Porque está no Antigo Testamento. No Antigo. Mas já estava apontando também para algo que estava por vir, com certeza. Não é coincidência. 30 moedas de prata aqui, ele recebeu como pastor, e Jesus, 30 moedas de prata, foi pago pela sua vida, né, a Judas que o traiu ali naquela ocasião. Pois é, então o Senhor disse a ele, pegue essas 30 moedas, vá lá no meu templo, deixe essas moedas lá, né, leve essas moedas lá, e deixe lá. Foi isso que o Senhor então ordenou para que levasse ao seu templo.
Como é que finaliza? Finaliza então, nessa ocasião, passado esse tempo que ele foi lá no templo, levou as moedas, Zacarias vai e quebra a segunda vara. A segunda vara era a vara da união. E nesse caso aqui estava representando, queridos, exatamente o elo, o laço que havia entre Judá e Israel que tinha sido quebrado, né? O Senhor mais uma vez então ordenou que o profeta Zacarias voltasse a pastorear, só que agora que ele fosse um pastor ruim, que ele fosse um pastor cruel, que ele não cuidasse, que ele não ligasse ali para o que as ovelhas estavam passando, que não sarasse as suas feridas. Entretanto, queridos, o Senhor termina dizendo o seguinte, tudo isso para ilustrar e dizer, né, ai daqueles que não cuidaram das minhas ovelhas, né, esse pastor insensato, por ter abandonado o meu rebanho, será castigado. Uau! Então foi isso que o Senhor falou aqui, finalizando o capítulo 11, né? Já dando realmente menção aqui para tudo isso que estava acontecendo no capítulo aqui inteiro, tá bom, queridos? Bom, nós vamos ficando por aqui. No nosso próximo vídeo, nós já vamos finalizar o livro do profeta Zacarias. Olha só, falta um vídeo para finalizar o livro do profeta Zacarias, depois um vídeo para o livro do profeta Malaquias, finalizamos o Antigo Testamento e já vamos entrar no Novo Testamento, tá bom? Então, claro, eu encorajo você a vir comigo nessa jornada de leitura total da Bíblia, Novo Testamento chegando, essa palavra é para você, então que você cresça em conhecimento, sabe, queridos? Porque na medida em que nós conhecemos a verdade de Deus, nós somos libertos de toda mentira e de todo engano, tá bom? Um grande abraço para você, vou ficando por aqui e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!